E Tudo a Ver está de volta. E quem está aqui comigo agora é a Ana Lídia do Sama, aqui de Bragança Paulista. Tudo bom, Ana? Tudo bem, prazer poder retornar à casa e novamente reencontrar as pessoas que estão nos assistindo. O prazer é nosso e agora tá chegando o Natal, o Sama tá com uns projetos aí para as crianças, mas antes da gente falar desses projetos, eu queria que você me contasse um pouquinho do Sama, como tá a situação lá agora, das crianças. Bem, se falando do Sama, só tem alegria, né? Nós somos uma entidade fundada em 1969 e ela é uma entidade não governamental, também não é uma ONG, tá? Ela é uma entidade não governamental de acolhimento, tá? Nós temos a nossa prioridade, o nosso serviço é atender, acolher essas crianças que estão em risco social e pessoal, Tá. E elas passam a morar conosco nesse abrigo até que se resolva. Como a criança chega lá? A criança chega ou através do conselho tutelar, que é o mais comum, ou por uma ordem judicial, Tá. certo? Mas ela só pode, o conselho é chamado e ele tem que agir. Então, ele age e imediatamente já comunica toda a situação para a vara da infância e da juventude. Já teve casos da mãe bater na porta e deixar a criança lá? Não, porque não é essa a finalidade do Sama, Tá. entendeu? Eu acredito que nenhum outro programa. O que acontece, às vezes, é a mãe ir até o conselho, Tá. tá? Para que nós já acolhemos uma vez uma mãe que ela foi abandonada, venceu o contrato dela ou ela estava sendo despejada e ela foi até o conselho pedindo que acolhessem a criança, os filhos, eram dois, e até que ela arrumasse um serviço que pudesse levá-los. Uma belezinha, foi para mim assim uma experiência que eu acho que nunca vou esquecer. E depois ela pegou as crianças de volta? Ela cumpriu toda a burocracia, todo o processo, todo o programa, né? Mas já de uma forma diferente. Aquelas roupas vieram tão cheirosas dentro de uma caixa. Ai, gente, que E bonitinha. todos os dias essa mãe visitava o abrigo na hora do almoço. Depois ela arrumou uma bicicleta e muito imediatamente ela conseguiu uma casa que permitiu que ela levasse os dois filhos. Mas olha, foi um exemplo pelas crianças, a higiene das crianças, a forma amorosa e a estabilidade emocional. Das crianças. Eu sei que eu estou aqui, mas eu sei que eu vou voltar com a minha mãe. Isso foi pra eles muito deve lindo, ser. criança assim pequena para entender tudo isso. Quantos Então, anos tinham essas crianças? eu acredito que eram na faixa de 6 anos, 7. Também nunca aconteceu de vocês acharem, de repente, um bebê na porta, de algum jeito, como a gente vê, não? Eu acho que é muito difícil. Quem não quer mais o filho, dificilmente deixa dentro de um abrigo. Pelo menos é o que a gente tem visto na mídia, né? Eles usam outro método muito triste, né? É verdade. Não, nada aconselhável. Mas voltando a falar do Sama, né? Nós temos um estatuto, nós temos uma diretoria, e nesse estatuto estabelece a faixa etária para a entrada da criança. Tá. Então a faixa etária é de 6 a 12 anos. Isso para que ele entre no Sama, tá? Em 2009, passou a cumprir uma lei onde não se divide mais irmãos. O grupo familiar permanece sempre juntos. Tá. Então eu tenho hoje, por exemplo, uma criança de 7, 8 meses e tenho a mais velha de 13. É o único bebê, no caso, que vocês têm lá agora no momento? Mas ele tem um irmãozinho de 1 ano e meio. Então é um bebezinho também, entendi. né? Porque as crianças, se tiverem alguma criança de 1 ano e meio, de 2 ou 3 anos, não é pro Sama que vai? Não, aí ele vai pro lar da bênção. Tá. Se não tiver mais irmãos, né? Abaixo de 6 anos, essas crianças são acolhidas no lar da bênção. Acima dos 12 anos, tem o lar, que é um lar do município, chama-se Lar Bragança. Aí já atende as meninas maiores de 12 anos. Isso se forem sós, né? Se tiver um grupo de irmãos ou mais um irmão menor, aí já vai estudar a situação. É bom não se separar os irmãos, né? É o ideal, né? Porque nós trabalhamos e a intenção, quando a criança é acolhida, nunca é retirar da mãe. É proteger a criança e junto com a rede,
né? A rede do município, da vara da infância e as técnicas do abrigo, para que essa família se fortaleça, se restabeleça e possa acolher a criança com segurança. Então, a maioria dessas crianças retornam para a família? O trabalho é feito em volta desse objetivo, né? Tá. Infelizmente, algumas famílias não respondem de forma positiva e aí as crianças ou vão para uma família extensa, que são os avós, tios, né? Ou vão para adoção mesmo. Tá. Você acha que o processo de adoção é complicado ou não? Não é complicado. É a cultura brasileira que complica um pouquinho, Tá. né? O critério, eu acredito que tem que ter mesmo critérios, Sim. né? Tem uma lenda, né, que a família tem que ter um quarto específico para a criança. Não é isso. O que vai ser visto quando é feita a visita, né, é se existe um local onde a criança vai ter o local dela, né, para dormir, e o critério também, porque essa criança, ela já teve, principalmente se for uma criança maior, ela já teve uma passagem de uma marca muito grande no sentido de né, separar dos pais, né, o motivo que foi separado. Depois ela vai para uma nova família e, de repente, como é essa família? Entendi. Então, é uma responsabilidade muito grande da vara da infância de colocar essa criança numa nova família, né? Eu acredito que a família que está disposta, né? Ela também ela fica só ansiosa para que ande logo, Sim. né? Para que essa criança seja acolhida logo e seja integrada na família dela, né? Mas a cultura brasileira é um pouco cruel, né? As pessoas só querem adotar bebês. Só criancinha recém-nascida de preferência, né? Até 1 ano e meio, 2, de preferência loirinha, de olhos azuis, certo? E sozinha, né? Então aí vai ficando difícil, porque geralmente quando são acolhidos, dificilmente essa família tem uma criança só, né? Como funciona? Se eu adotar uma criança, eu preciso adotar um irmão ou todos os irmãos que ela tiver? Depende do vínculo que essa criança tem. Tá. Por exemplo, eles acabaram de chegar, acabou de nascer um bebê, as crianças daqui já são maiores, né? Acabaram de ser acolhidas. De repente não se criou vínculo com esse novo bebê. Tá. Essa mãe estava grávida, mas as crianças não estavam, às vezes, curtindo essa gravidez da mãe. Então, às vezes é dada essa opção para que essa criança tenha uma oportunidade. Ou os irmãos são muito grandes, Entendi. já são maiores, uma faixa etária difícil de ser adotada. Então, vamos dar uma oportunidade para esse bebê, né? E vamos continuar trabalhando nos outros. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e um caso muito particular e mesmo dentro do mesmo grupo familiar. O que nós temos, esse ano nós tivemos 3 adoções internacionais. A Itália Olha que legal. gosta muito de brasileiros, gosta muito de criança brasileira e opta pela criança maior mesmo, pela família, 3, 4 filhos, é muito comum eles. Então, a cultura deles já é crianças maiores. De quantos anos, mais ou menos? Grande, 7, 8, a idade, a faixa etária já assim dada por dificilmente, impossível uma adoção no Brasil. Tá. Entendeu? Mesmo porque a adoção internacional só vai para essa área internacional quando já se esgotaram todos os campos de adoção dentro do Brasil, né? E eles adotam as crianças maiores, 11, eu acredito que até 12 anos é a faixa permitida por lei que eles possam ir para um outro país. E grupos, 3 irmãos, 4. Olha que legal. Com essa crise, né, financeira na Europa, diminuiu bem a adoção. Mas já tivemos 12 adoções no ano. Excelente, excelente. Excelente. E as crianças que estão lá, elas esperam mesmo serem adotadas ou não? Elas esperam que a mãe ou o pai vão melhorar e vão recuperar elas de lá? A priori, a gente trabalha com a possibilidade, né, que essas famílias querem melhorar, Tá, certo? Nunca mentimos para a criança. tá.
E a criança já estava habituada lá, né? Então, por exemplo, quando a mãe vem para visita, muitas vezes a mãe acaba de sair, ela fala, foi tudo falso. Mas criança pequena, porque ela não é assim. Então, a criança conhece. Outras vezes, a criança está esperando, ansiosa. Algumas vezes, a criança não quer receber mais a visita. Entendeu? Dependendo do que ela passou, né? Entendi. Então, nós temos um processo, um programa de um trabalho para que ela aceite ser acolhida. Porque ela não tem opção mesmo, né? O melhor foi para que ela fosse acolhida. Geralmente, a gente trabalha na seguinte forma. A família precisou se separar um pouquinho para que todo mundo pudesse pensar e se reestruturar. Sim. Essa vai ser uma oportunidade. Se os seus pais, ou o padrasto, ou a madrasta nunca teve oportunidade, ou por causa da bebida, às vezes por causa da droga, né? Falta de emprego, falta de capacitação. Então, agora elas vão ter. Tá. Então, a criança, ela já vai automaticamente percebendo, bom, ela vai ter a oportunidade. Meu pai está indo para o tratamento, está indo na especialidade. Olha, ele não tem ido. Olha, ele tem ido direitinho. Então, a criança, aos poucos, ela mesma vai percebendo. E nós temos, periodicamente, uma reunião com a equipe técnica do fórum, a nossa equipe, né? Dentro do próprio abrigo, onde se é tratado de cada caso. E aí se resolve como vai ser feito, o que pode ser feito para melhorar. E aqueles casos que já se esgotaram. Né? Atualmente, quantas crianças tem lá? 28. 28. Hoje temos... Bom, até a hora que eu saí de lá hoje tinha 28, né? Mas está tudo muito bem, está tudo muito feliz, está todo mundo já... Elas se dão bem? Não, é uma casa com 28 filhos, né? Então, quando tem uma casa com 2 filhos, às vezes saem umas discussões. Mas é difícil. Eles se entendem. Se moldam bem, sabe? Se entendem. Eu acredito que até as circunstâncias fazem com que essa criança seja mais solícita com a outra, tenha... Ai, muito legal, bom, muito bonito. E agora nós estamos, todo mundo ansioso, né? Nós temos um programa chamado Família de Apoio, tá. Onde a família ou um maior de 18 anos, né, se cadastra para que possa acolher uma criança. Ou um dia, ou por algumas horas, ou nesse período de Natal. Então, as crianças saem dia 22 e retornam dia 5. Olha que legal. Geralmente, a família que já pega para o Natal, ela já fica. Já fica devolve só dia 5. Outras vão viajar, mas daí já tem alguém dentro da própria família que... E aí são as famílias que escolhem as crianças, elas vão lá e ela escolhe. Geralmente. Tá. Né? Ela fala, olha, eu quero uma criança, eu tenho um filho de 10 anos, então eu queria um outro menino mais ou menos próximo para brincarem, para todo mundo, né? Para ficar mais fácil. Olha, eu só tenho um menino, eu gostaria tanto de acolher uma menina para encher de Maria Chiquinha, né? Então, aí a gente vai vendo, e também a possibilidade da família não separar a família no Natal. Entendi. Entendeu? Muito bom, porque essa resposta para a família de apoio, principalmente nessa época de final de ano, ela tem sido muito positiva. Como as crianças voltam? Elas voltam felizes de poder ter ido passear, de estar com uma família? Ou você acha que alguma criança volta um pouquinho triste de falar, nossa, mas eu não fui adotada, eu estava e agora eu tive que voltar para cá? É um trabalho muito bonito das nossas técnicas. A criança, a verdade, a criança, eu acho que a fase da infância é a melhor fase para se trabalhar com a verdade. Ela aceita melhor a verdade do que o adulto, né? E machuca menos a verdade. Então, a criança vai sabendo. Olha, você não vai para ser adotado, porque família que quer adotar, ela não pode ser família de apoio. A família inscrita, ela não pode. Não pode. Entendeu? Por que ela não pode? Ela vai olhar a criança com outros olhos. Entendi. E se a criança sabe que ela está pronta para adotar, ou a criança passa a falar, puxa vida, eu estou indo para adoção, mas estão falando lá no SAMA, eu tenho visto meu pai se esforçando, a minha mãe. Entendi. Então, entendeu? Ou a família cria uma expectativa em cima da criança, né? Ou a criança em cima da família. Então, cada coisa tem sua hora e uma forma de agir. E essa criança indo para essa família de apoio, ela vai sabendo que ela tem uma família de apoio.
e que no final de semana seguinte pode ser uma outra família. Então essas famílias de apoio não acontecem só no Natal. As pessoas que estão nos assistindo podem pegar essas crianças, independente da época do ano, de final de semana para a criança passar. Pode. Interessante, são algumas famílias, por exemplo, eu vou fazer o aniversário do meu filho. Eu vou levar 2 crianças, eu quero levar uma família daqui. Que legal. Sabe? E então ele vai passar aquelas horas dentro do buffet ou dentro da casa, onde a família faz o evento, né? E leva uma criança. Olha, eu tenho 2 filhos e eu vou tomar um lanche, eu quero levar mais 2, quero levar mais uma criança, posso? Então ela agenda, marca, é feita uma entrevista, né? E ela leva, então ela levou só para tomar um lanche. Entendi. Entendeu? Olha, no final de semana nós vamos reunir todo mundo da minha família. Leva o final de semana. Para a criança, isso é muito enriquecedor, porque elas não têm noção nem do que é família. É verdade. Você está entendendo? Ela não tem noção de hierarquia. Então, quando ela vai para a família, ela vai começar, porque a criança aprende muito mais pelo ver do que pelo ouvir. Com certeza. Né? E ela vai, além de ver, vivenciar. Família ideal ou uma família funcional. Família perfeita nós não temos, né? Sim. Muito mais fácil ter uma família funcional. Então, essa família, quando ela se cadastra, é orientada. Olha, as crianças geralmente fazem essas perguntas. Então, dessa forma, quando eu for perguntar alguma coisa sobre os pais, às vezes elas manipulam, sabe? Começam lá a contar, sabe? Corta. Nós vamos ensinando qual é a forma de melhor sair daquela situação. Instruímos também, não interessa a situação da criança. Se ela foi para um abrigo, não é uma boa situação. Sim. Certo? Lá não é um clube de campo, né? Sim. Onde a criança foi, um spa que a criança foi, um hotel fazenda, é diferente a situação. Ela foi porque ela não estava numa situação favorável. Sim. Então não interessa saber qual é o motivo, ou se apanhava ou se ficava sozinha na casa. Qualquer uma das duas é triste, né? Sim. Então nós aconselhamos para que não se faça perguntas, aconselhamos, por exemplo, a criança, normalmente ela chega, ela vê cortina, ela vê uma casa funcional, ela fala, nossa, você é rica. Você tem cortina, né? Você tem toalhinha na mesa. Então, nós sempre instruímos. Eu trabalho, sempre mostrando para a criança. Isso é fruto de trabalho, sabe? Isso é fruto de economizar, isso é fruto... E aí é uma forma da criança já ir aprendendo. Muito legal esse trabalho, muito legal, né? Muito legal. E é muito importante para a criança. Para que ela saia daquela roda que ela vivia, né? E que ela passe amanhã a ter sonhos. Quando eu for adulto, eu quero ter uma casa igual àquela. Quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Geralmente, quando vai uma criança, você enche a sua geladeira, né? E daí nós instruímos. Não você faça isso. Você explica para a criança, se você quiser fazer isso, que a casa está com aquela geladeira tão cheia, porque ela é uma visita. E geralmente, quando a gente recebe visita, a gente faz alguma coisa a mais, certo? Porque ela é muito importante e ela é uma visita. Mas, normalmente, não é tudo aquilo. E, se possível... São várias situações, né? E, se possível, deixar a casa da forma mais comum, mais normal, né? E é muito interessante. Esse vínculo, essa forma, esse carinho... E depois volto cheio de pacotes, né? É melhor, sério. Ana Lídia, eu queria que você deixasse o telefone e o endereço do Sama pra gente, porque quem quiser contribuir ou doar alguma roupa, algum brinquedo e também adotar essa criança agora no final de ano, para entrar em contato com vocês. O nosso telefone é muito fácil, 40 35 15 15. Tá? 40 35 15 15, de 22 a 5 estaremos fechados, né? Fazendo as nossas detetizações, os nossos cuidados lá com o prédio e que não põe a criança em risco. Doações, você liga, nós vamos buscar, você agenda. E muito importante que as pessoas respondam de uma forma positiva, como já tem respondido, para o nosso telemarketing. Com esse dinheiro, né? Geralmente a pessoa contribui com R$10. R$10, eu volto a repetir, é muito dinheiro para um abrigo. Sim. Porque não é só o seu R$10. O nosso mensageiro vai buscar na tua casa. A fidelidade é muito importante.
Então essas crianças, elas vão passear, elas tomam sorvete, elas vão para pizzaria, vão para cinema, é com esse dinheiro, tá? Então, contribua com as entidades de Bragança são entidades idôneas. Olha só, queria desejar boa sorte agora para as crianças que estão lá, que elas encontrem, né, um lar para passar esse final de ano, e te agradecer e falar que Tudo a Ver está sempre de portas abertas para receber vocês, para a gente poder divulgar esse trabalho lindo que vocês fazem. Muito obrigada, Dona Lídia. Fica aqui o convite para que todos compareçam ao SAMA, nos visitem, né? E é um imenso prazer receber a todos. Obrigada pela oportunidade também. Imagina, obrigada a você. E o Tudo a Ver de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais Tudo a Ver para você e muitas novidades.